Marmoraria Santista, desde 1940, atendendo você, cliente. Trabalhamos com granitos e mármores nacionais e importados. Trabalhamos também com escadas internas, fachadas, lavatórios e revestimentos em geral para seu escritório ou residência. Temos também cubas de qualidade e requinte sofisticado. Aqui você encontra também vasos decorativos e muito mais. Corra e faça já o seu orçamento. Telefone 13 3232 2204 ou WhatsApp 13 99740 3830. Faça-nos uma visita. Estamos localizados na Avenida São Francisco, número 262, no centro de Santos. Acesse também o nosso site e fique por dentro das nossas novidades. www.marmorariasantista.com.br. Boa tarde, meus amigos, minhas amigas, todos os web espectadores. Hoje, adicionando a transmissão ao vivo aqui, vamos para mais um programa Operação Saúde, das nossas queridas terças-feiras. Hoje a gente está com uma bancada muito bacana aqui. Temos Rosicler Costa, Iron Mãe, publicitária, atleta. Doutora Bruna Boar, médica oftalmologista. Oi, gente. Doutora Natália, da área da psiquiatria. E hoje vamos debater alguns temas bem bacanas. Aí tem muita coisa a ser falada hoje, dia 13 de abril, Dia Mundial do Beijo e dia onde se incluem, e a gente tem que fazer questão de mencionar algumas campanhas de saúde tão importantes nesse momento aí, não deixando de lado a questão pandêmica que tanto nos aflige e precisa ser falada, é o enfoque basicamente de quase todos os nossos encontros aqui, e nós vamos falar, sem dúvida, tem muita coisa para ser dita aí a respeito de volta às aulas, a respeito de campanha de vacinação, a respeito de taxa de ocupação de UTI, a gente vai abordar todas essas questões, mas primeiramente, para a gente dar início aqui ao nosso programa, gostaria de passar a pergunta primeiro para a doutora Bruna, a respeito da gente ter algumas campanhas bacanas, né, que na realidade se constituem através do Abril Azul, do Abril Marrom, e queria passar a palavra para ela aqui inicialmente e te perguntar, Bruna, do que se trata essas campanhas aí, qual a importância de cada uma delas. Eu vejo que é bacana que a gente vê algumas questões que às vezes são passadas um pouco desapercebidas, né? E tem uma importância muito grande aí. Sim, eu acho que é porque como nós somos da área, a gente tem mais acesso à informação. Então, e potencialmente essas duas campanhas que tem esse mês são campanhas bem ligadas à minha área. A primeira é o Abril Marrom, que é um mês de conscientização da prevenção da cegueira, né? Por quê? Porque a gente tem várias doenças que levam à cegueira, não a cegueira total, mas às vezes é uma deficiência visual importante, irreversível, onde existem doenças silenciosas, como glaucoma, como diabetes, e as pessoas não previnem, elas não vão no oftalmologista como um exame de rotina. E o oftalmologista, ele é um exame de rotina. Você tem que ir uma vez por ano, pelo menos, para a gente poder detectar se você tem alguma doença ocular e não está sabendo. Então, esse Abril Marrom é bem voltado para a prevenção mesmo dessas doenças, né? E também o Abril Marrom, ele é voltado também para essas pessoas que já fazem reabilitação visual, para os deficientes visuais, então para as pessoas entenderem e incluírem eles também, entendeu? Porque a gente tem inclusão hoje em dia. Hoje em dia os deficientes visuais, eles têm escolas de preparação, como o Lar das Moças Cegas, por exemplo, onde ela é uma escola de deficientes visuais, já foi um lar de mulheres cegas há muito tempo, mas não é mais, ele é uma escola para deficientes visuais.
E a gente deficiente visual, a gente não é só cego total. A gente tem os baixa visão, que a maioria é baixa visão. Então, muitas vezes, eles têm um resquício visual, um resíduo visual, e a gente aproveita esse resíduo visual. Então, assim, é um mês para você chamar a atenção mesmo da importância até da sociedade de entender o que é um deficiente visual. Porque muitas pessoas veem uma pessoa com uma bengala, não sei se eu já comentei aqui, mas vem uma pessoa com uma bengala na rua andando, e, de repente, essa pessoa para e vê o celular. Aí a pessoa vai falar, o cego está me enganando? Está me fazendo de bobo? Ele veio aqui, falou que era cego, daqui a pouco chega e senta e começa a ler. Sim, porque ele pode ter uma doença que ele anda de bengala, que é uma doença que ele precisa da bengala para ele poder se orientar e se mover. Mas não necessariamente aquela bengala, nunca foi dito que bengala é visual. A bengala é uma locomoção, uma mobilidade. Então, muitas vezes a pessoa usa a bengala e lê aqui, o que está escrito aqui na frente. Com recurso óptico, normalmente, porque o deficiente visual, o óculos comum não resolve, então a gente coloca recursos ópticos. Então, é muito interessante para a sociedade entender. Então, se vocês verem uma pessoa de bengala andando na rua, de repente essa pessoa parar e ler, agora vocês já entendem e podem passar essa informação que não é necessariamente cego, ele pode ser deficiente visual ou baixa visão. Então, esse mês, Abril Marrom é importante para tudo isso, para prevenção, para não chegar a ser um deficiente visual, então as visitas ao oftalmologista de rotina, e para os que já são deficientes visuais, para eles serem melhores inclusos, terem melhores os seus direitos respeitados, e a sociedade entender também o que é o diferente e poder aceitar eles melhores. Outra campanha que a gente tem esse mês é o Abril Azul. O Abril Azul é a campanha mundial da conscientização do autista, do transtorno do espectro autista. Por que transtorno do espectro autista? Porque não é um tipo só. Existem várias manifestações, vários comportamentos. Então, às vezes, uma criança ela se comporta completamente diferente da outra. Às vezes é um grau mais leve, um grau mais forte. Às vezes tem que ser até medicado, dependendo do tipo. Ou não, muitas vezes só com terapias multidisciplinares, como fono, terapeuta ocupacional, psicóloga, já ajuda e já resolve, porque eles vão ensinar essa criança a se organizar. O autista, o transtorno do espectro autista é cada vez mais frequente. Hoje em dia a gente tem 1 para cada 160 que nascem são autistas. E a proporção dos meninos é muito maior e não se sabe o motivo. A cada 4 meninos você tem uma menina. Então, assim, é muito menino e pouca menina perto né? É 1 para 4, é muito menino para pouca menina. Enfim, é um transtorno do desenvolvimento, né? Então, de origem gestacional. Acaba a criança tendo esse distúrbio neurológico que é diagnosticado comportamentalmente quando ela tem alguma alteração onde o desenvolvimento você vê que não é comum, não é normal. Então, muitos bebês não fazem contato visual, por exemplo, para vocês entenderem, aí já começa a desconfiar, porque normalmente um bebê ele faz contato visual não quando nasce, tem um tempo. Geralmente ele começa a fazer contato visual com uns 3 meses, porque antes ele nem está enxergando. E quando ele vai desenvolvendo, que ele vai crescendo, também tem outras alterações de comportamento, movimentos repetitivos, manias, e aí vai, tem milhares de tipos que você pode identificar. Então, esse é um mês também de conscientização disso. Um diagnóstico diferencial, que eu acho que é até interessante que casa os 2 meses, um diagnóstico diferencial do autismo é deficiente visual, é baixa visão. Por quê? Porque muitas vezes esse contato que o bebê não está fazendo, as pessoas acham de repente que é um autista. Mas muitas vezes não é. A criança não está enxergando, então ela não consegue se organizar.
Quando o bebê ele não enxerga, ele não consegue falar, ele não consegue se ambientalizar. Então, tem muito diagnóstico diferencial de autismo para baixa visão, deficiente visual. Então, tem que levar também no oftalmologista para poder estar vendo. É uma avaliação multidisciplinar, completa. Então, é isso, gente. É que eu quero chamar a atenção de vocês para isso. Bacana. Muito legal, Bruna. Aproveitando, queria estender a discussão para a doutora Natália, aí, na realidade, no sentido de ficar o gancho do que a Bruna comentou, muitas vezes o que difere o diagnóstico de determinada patologia é o diferencial clínico, né? Isso, logicamente, parte de uma boa avaliação, uma boa anamnese, né? Muitos, sabendo aí, até elucidando para as pessoas que a tua área de atuação é dentro da psiquiatria, muitas vezes na psiquiatria a gente não tem um exame o qual fala para a gente, olha, o indivíduo apresenta determinada doença ou não. Muitas vezes o diagnóstico é clínico. E para fazer um bom diagnóstico clínico precisa de uma boa história clínica, de uma boa avaliação, de um bom interrogatório, entre aspas, né? E isso vai muito da sensibilidade do médico, da experiência, de ganhar a confiança do paciente. Então, queria te perguntar o seguinte, quando a gente tem, por exemplo, como ela citou, quadros de autismo, quadros que levam a questões de patologia psíquica, né? Como trabalhar a questão do diagnóstico diferencial e como abordar isso psicoterapeuticamente com o pessoal que está ao entorno dessa questão, os familiares, né? Os possíveis amigos, para aquelas doenças que permitem ainda um certo grau de socialização, como adequar isso frente aos colegas de trabalho, como desenvolver e como trabalhar não só o tratamento daquela patologia, mas o entorno todo para que as pessoas possam ter ali um ambiente mais saudável. Oi, pessoal, boa tarde para vocês. A Bruna falou, né? Falou muito bem desse mês de abril, que é o mês que o dia 7 é o dia, né, da conscientização, dia 7 de abril, do transtorno de espectro autista, e o mês é o mês Abril Azul, né, que é o mês inteiro que as pessoas falam mais sobre isso. Realmente a proporção é bem maior nos meninos, e é uma gama de sintomas, mas o mais importante é que realmente o desenvolvimento daquela criança é um desenvolvimento diferente. É um desenvolvimento que muitas vezes a criança demora para falar, e essa questão de olhar, né, de ter essa contato visual, é um contato visual muito diferente, às vezes nem tem esse contato visual. Então, realmente, tem muitos sintomas diferentes, tem graus de autismo, tem leve, moderado e grave. Existe o autista clássico, que é o que tem mais sintomas, muitas vezes vem acompanhado com movimentos muito repetitivos, né, tiques, gostos restritos, às vezes faz sempre a mesma coisa, a criança faz sempre a mesma coisa. E também existe aquele autista de alto rendimento, que é um autista que muitas vezes consegue ter uma autonomia melhor, porque muitas vezes ele consegue, em alguma área, ele sabe muito sobre alguma coisa, então é natural. A gente tem até séries de TV que a gente vê, né, que os personagens são autistas, tem The Good Doctor, tem uma outra que chama Atypical, que é muito legal, que é no Netflix, que quem quiser assistir, eu adoro essa série, assisti 2 vezes. E sobre o que você perguntou, realmente, na psiquiatria, a maioria dos diagnósticos, quase 100% dos diagnósticos são por anamnese e exame físico. Não existe um exame específico que a gente peça, um exame de imagem, nem um exame laboratorial que a gente peça para fazer esse diagnóstico. É clínico, né? A minha imagem está ruim para vocês? O quê? O som ou a imagem? A imagem, para mim, fica congelando aqui. Ou tá normal aí? Normal, aqui tá normal. Então não, tá um pouquinho mais devagar, voz, Nath, né? a imagem, sim, um pouquinho. Mas Tá. logo arruma. Dá para entender. Tá bom. Então, qualquer coisa vocês me avisam. Tá bom. Então, na psiquiatria, realmente existe essa dificuldade
até muitas vezes para o próprio paciente ou até mesmo para os familiares acreditarem que existe tal doença. Então, é muito comum, por exemplo, um paciente, vou falar uma doença mais impactante, tipo uma esquizofrenia, às vezes fecha os critérios de livro, né? Todos aqueles critérios, a pessoa tem o critério direitinho, mas aí o familiar pergunta, doutora, mas não vai pedir um exame da cabeça, não vai pedir... Às vezes querem que, assim, ressonância, eletroencefalograma, e aí a gente, às vezes, eu explico todas as vezes, olha, o seu exame provavelmente vai vir normal, se vier com alguma alteração, é um achado, na verdade, né? Porque para o diagnóstico de esquizofrenia não precisa desse exame. Verdade. E aí as pessoas realmente demoram, mas eu tento explicar, e isso é uma coisa que realmente acontece. Então, é uma doença que muitas vezes, por exemplo, a esquizofrenia, muitas vezes eles falam que é alguma coisa espiritual, e aí tem muitas crenças nas doenças psiquiátricas, né? Cada doença tem a sua crença. Pode fazer até um programa só sobre as crenças, mas eu já ouvi muita... Bacana, Natália. Obrigado aí pelas considerações. Realmente é de difícil aceitação também por parte de não só de familiares, mas pelo próprio paciente, querer buscar ajuda, querer mexer num ponto de problema. Acho que é um traço em geral do ser humano, né? Deixa eu só complementar que na questão específica do transtorno do espectro autista, a maior parte eles passam por um processo de negação e são os pais. Então, assim, muitas vezes os pais, eles idealizam, sonham com uma criança e muitas vezes essa criança, dentro do desenvolvimento comum de uma criança, começa a apresentar alguns atrasos, né? Atraso de fala, atraso dessa parte social. E aí, quando alguém aponta, né, ou então alguém fala, dependendo da forma que a pessoa fala também, sempre muito comum também os pais desenvolverem, a mãe desenvolver um processo de negação, para ela aceitar isso é muito complicado. Então, assim, eu falo que quando a mãe também tem que ser cuidada nesses momentos, né? Então, a mãe também tem que ter uma atenção com aquela família, porque ela ninguém sabe, né? A pessoa, ela não, às vezes é o primeiro filho e muitas vezes ela acha que é normal, não, ele ainda não fala, não, mas é normal. E aí isso gera uma ansiedade, as pessoas em volta começam a falar. Então, aquela família também tem que ser cuidada, né? Porque se a família não estiver bem, eles não vão conseguir oferecer para aquela criança o que tem que ser feito, o melhor tratamento. Muito bom. E, na realidade, aproveitando que você tocou nesse ponto de desenvolvimento das crianças e tendo a família como base de suporte para o desenvolvimento, até para estruturar essa questão de ensino, apoio frente às atividades escolares, né? Queria comentar um tópico importante aqui que a gente tem frente à questão da pandemia que a gente vive hoje, e é justamente a entrevista de ontem do secretário de Educação do Estado de São Paulo, Rocieli Soares, né? A respeito, foi uma entrevista um tanto quanto polêmica aí, a respeito da questão da vacinação frente aos profissionais da educação, né? E o que gerou um pouco de conflito, porque o pessoal do transporte escolar não foi contemplado, eles estão querendo contemplar a priori quem está na linha de frente, que são os professores, os faxineiros ou quem está trabalhando de maneira atuante nas escolas. Tem gerado muita discussão. O de fato que a gente percebe hoje é o seguinte: a taxa de alfabetização, a gente costumava ter as crianças ao final do primeiro ano com uma taxa de alfabetização de 53%. E hoje isso caiu para 21%. Então a tendência com essa questão de interrupção das aulas presenciais, ela gera um impacto altíssimo na questão da educação. A gente já comentou aqui em alguma das edições anteriores do programa, eu até dei um relato de que eu, por exemplo, me sentia seguro vendo o protocolo de segurança e de higiene que era realizado na escola, por exemplo, do meu filho. Existia um funcionário da escola só para verificação da máscara, se estava posicionada corretamente.
outro aferia a temperatura. O aluno já era direcionado para o dispenser de álcool gel para passar na mão. Enquanto isso, uma outra funcionária da escola borrifava álcool na mochila, no material escolar. Então, quer dizer, os alunos eram obrigados a levarem 3 máscaras por período de aula para fazerem a troca dessas máscaras. Eram mantidos em carteiras isoladas. Eu até coloquei que eu me sentia seguro com esse protocolo que foi usado, né? E me sentia feliz de estar podendo ver ele voltar às atividades escolares, que para ele fez muito bem, e a gente acompanhou aí que para a maioria das crianças também, até por conta da socialização entre eles. Pergunta que eu queria até estender para a Rose Claire aqui, que está conosco na bancada hoje. Como adequar essa questão das aulas presenciais com as aulas online? Aonde você acha que a criança ganha? Aonde você acha que a criança perde? Até que ponto essa questão da vacinação entre os educadores também envolve a politização e gera aí um retrocesso nesse processo de retomada das aulas, né? Como que você avalia essa questão, Rose? Eu acho que é uma questão, Lucas, que a gente não vai ter o resultado dessa questão hoje. A gente não vai ter a resposta dessa questão hoje, né? Até engraçado, ontem eu e meu marido, a gente sempre tá procurando à noite, quando ele chega do trabalho, a gente senta, conversa, bate um papo. E ontem eu tava mexendo nas redes sociais e vi lá muitos patrocínios de plataformas de educação, né? De ensino, de cursos online. E aí eu comentei com meu marido que eu particularmente, pode até ter sido coisa da minha cabeça, mas eu particularmente fiquei assim, surpresa, né? Eu estava dirigindo o carro ontem e eu ouvi na rádio uma propaganda de uma universidade falando sobre faculdade de medicina. O que me surpreendeu foi justamente isso. Eu nunca tinha ouvido uma universidade falando sobre faculdade de medicina numa rádio popular. Então aquilo, eu confesso que me causou me despertou uma curiosidade. E aí eu comentando com meu marido... Nunca precisou, né, desse tipo de propaganda, né? Então, além de nunca ter precisado, Lucas, eu confesso, eu tenho essas plataformas instaladas no meu celular. Já fiz curso online, cursinho curto da minha área. Mas hoje, se vocês pararem para analisar a quantidade de cursos que existem hoje online, é absurda. E elas te dão o respaldo, elas te dão o suporte para você seguir, de repente, uma carreira. Eu comentei que eu estava passando em umas redes sociais e o que me chamou a atenção nessa rede social, desse anúncio patrocinado da plataforma, foi assim: aprenda a nutrição. Eu falei, poxa, aprenda a nutrição? Então, assim, o que significa hoje um profissional da área da nutrição? Então, uma pessoa pode ir lá e fazer um curso e aprender nutrição, né? Então, fazendo um link com a sua pergunta, Lucas, por isso que eu acho que essa resposta, primeiro, ela não vai vir hoje, ela vai vir com o futuro, ela vai vir com o tempo. Hoje, infelizmente, nossos filhos, porque eu também tenho filhos pequenos, eles estão sendo obrigados a ficarem dentro de casa estudando. Os pais que têm tempo ou que gostam, porque a gente tem que também lembrar que a maioria das mães e dos pais não gostam. Essa semana mesmo eu estava conversando com uma conhecida minha. Ela falou: ai, Rose, não adianta, eu não tenho paciência para ficar estudando com ele. Aí eu falei: o que você faz então? Falo para ele ficar assistindo e tá tudo certo. Então, assim, tá aprendendo, não tá aprendendo, tá bom também. Meus filhos estão em semana de prova online. Eu pergunto para eles: vocês estudaram? Não, a gente estudou. Como é que foi a prova? Foi bem, fez a prova em 10 minutos, né? Então, e aí se você ficar muito se cobrando, a gente não sabe o que vai acontecer. Então, assim, do mesmo jeito que o mundo inteiro enxerga que essa pandemia
é vacinação, a saúde das pessoas, a sociabilização. A gente não sabe o que vai acontecer. Na educação, a meu ver, não é diferente. A gente também não sabe o que vai acontecer. Então, você tem professores, agora pegando o outro gancho da vacinação, eu sou super a favor. Voltou às aulas presenciais, quem tem que ser os primeiros a tomarem a vacina? Os professores, os faxineiros de escola, os porteiros da escola, os transportadores escolares. É um conjunto de pessoas, não é um único professor, porque o aluno ele não sai do carro e se teletransporta direto para a classe. Ele passa por vários lugares, ele tem contato com outras pessoas, então todas essas pessoas também teriam que se vacinar. Então, assim, é uma discussão muito a longo prazo, né? Não sei, confesso, Lucas, que eu não estou sentindo muita firmeza dessas escolas voltarem e ficarem presenciais. Inclusive, a escola dos meus filhos tá essa semana online porque eles estão em prova e a escola já tinha determinado que a semana de prova ia ser obrigatoriamente online, mesmo voltando às aulas presenciais, mas eles mandaram um comunicado, um link para você poder responder uma pesquisa se você queria que o seu filho voltasse. Aí eu mandei uma mensagem para a coordenadora perguntando o horário da aula que vai voltar. Ela falou, Rose, vamos continuar com o horário reduzido até a segunda ordem, porque a gente não sabe de nada. Resposta da coordenadora. Então, assim, vai saber se quando for realmente para voltar presencial, vai voltar, né? Então, eu falo muito para os meus filhos, para eles tentarem pelo menos se dedicar, né? Mas eu acho que cada vez mais o ser humano, a pessoa, independente da idade, assim, se é pequeno, se é adolescente ou se já é adulto, cada vez mais ele vai ter que ir em busca daquilo que ele quer. O ensino existe? Existe. A informação existe? Existe. Então, a pessoa vai ter que ir em busca daquele conhecimento que ele acha que aquilo vai ser para a vida dele. Então, eu tento me preparar, posso estar errada, mas o andar da carruagem hoje, eu acho que a gente está aí num pontinho de interrogação do que vai acontecer com a educação, principalmente aí com as crianças, com os nossos filhos e também com a gente, né? Você vê, faculdade de educação de medicina fazendo propaganda numa rádio popular, né? Para mim me chocou ali, fiquei surpresa. Eu acho que antes de voltar para a Bruna aqui, os comentários, tem uma questão que a gente tem que ponderar também, que são os prós e os contras de toda essa estrutura educacional e avaliar a maneira com que isso sofreu a oscilação durante o processo de pandemia. Então, logicamente, a gente viu escolas que estavam totalmente despreparadas para servir um conteúdo ao aluno que fosse um conteúdo digital, remoto, né, através de aulas online. E essas escolas tiveram que, aos trancos e barrancos, se adaptarem a essa questão. Outras já possuíam uma plataforma desenvolvida para ensino à distância, né, e foi um processo de transição muito natural. Mas, de fato, hoje, depois de um ano do início desse processo aí, a gente vê que, em termos de tecnologia, a gente teve uma melhora muito grande, né? Por outro lado, se você considerar então escolas da rede pública, as escolas que ficaram fechadas durante esse período todo estão sofrendo assim com extrema carência na parte estrutural. Hoje tem escolas aí que ficaram fechadas e que não tem condição de reabertura para receber esses alunos, né? E então, quer dizer, você tem a gente vê às vezes a criança, a necessidade de volta para ela integrar um ambiente mais saudável de aprendizado. Por outro lado, a gente vê que a estrutura nem sempre vai conseguir servir todas as crianças, né? Existe um déficit nesse sentido. E com relação à questão da vacinação educacional, a gente vê que pelo menos houve uma mudança na maneira de pensar. Por quê? A gente discutiu algumas vezes aqui que o modelo de vacinação no Brasil privilegiou o início
no início, uma população extremamente idosa, né, que na maioria das vezes fica restrita ao ambiente domiciliar, enquanto a grande faixa etária produtiva estava totalmente descoberta, né, transitando para lá e para cá nas ruas e tal. Então, pelo menos com o advento da vacinação para os profissionais de saúde, a gente já vê que há uma maneira nova de pensar e que a faixa etária mais atuante, mais produtiva, começa a ser olhada, né? Começa a ser privilegiada. Você concorda com essa questão, Bruna? Qual é o teu ponto de vista aí? Eu não entendo nada. Porque as pessoas realmente ficavam em casa, eram as que estavam recebendo a vacina. Idosos, bem idosos, tudo. Eu acho que isso não resolveu, não formou barreira, não nada, e eu também não sei se protegeu 100% essa população. As minhas análises de hospitais e tudo, quer dizer que sim, que a população que recebeu a vacina, ela já não chega em estado grave no hospital, então mudou a faixa etária. Então, na minha opinião, como já aconteceu isso, então tinha que ser vacinado. Tinha que fazer uma variante na própria família. Então, vacinava uma pessoa, o meu avô, não sei, de 80 anos, logo vacinava depois o de 20, e aí voltava. Eu acho que a campanha ela tinha que ter sido um ping-pong mesmo. O mais velho, o mais novo, para você ter várias pessoas de várias idades vacinadas na população e se protegendo. Então, por quê? Porque elas convivem no mesmo ambiente. Quando você está no mesmo ambiente, em casa, estudos também falam que você acaba passando mais aquela doença. Por quê? Porque você já está ali na sua casa, conversando, convivendo com aquela pessoa que você possivelmente se comprometeu a estar na pandemia junto. Então você tira sua máscara, você relaxa, você, né? Então, assim, você vê contaminações de pessoas entre a própria família. E agora de pessoas mais novas, onde o idoso não está mais ficando doente, quem está ficando são os mais novos na família, se contaminando. Então, porque muitas vezes a pessoa tá passando ali naquela família um para o outro. Então, o meu modelo de vacinação, se fosse eu, como médica, não seria assim. Não seria vacinar um monte de gente de uma idade, depois um monte de gente da outra idade, porque ela é uma doença que pega várias idades, né? Então, eu acho... Agora, a gente vê pessoas mais novas, de 30, 40 anos, em estado gravíssimo na UTI, assim, com perda profissional, perda física, com muitas sequelas, se sobrevive. Então, no meu ponto de vista, não seria assim a vacinação. Os professores estarem sendo vacinados, tudo, eu acho que isso não faz mais que obrigação eles estarem sendo vacinados, porque para mim, ao meu modelo, seria diferente. Primeiro que os profissionais que estivessem na rua, trabalhando, eles teriam que ser vacinados e não fechados dentro de casa, no sentido de você não pode trabalhar, tudo, a economia caindo e a quantidade de vírus sendo a mesma quantidade de vírus, a UTI não diminuiu, a quantidade de gente não diminuiu, é a mesma quantidade de gente. Entendeu? Você não teve afrouxamento de leitos, tudo, de Covid. Por quê? Porque uma faixa etária se protege, outra faixa etária não se protege. Então, você não tem uma amostra ideal, né? Então, assim, para mim, não seria assim. Eu acho que as crianças, elas são poupadas porque elas tomam muitas outras vacinas. Então, como a gente vê, a gente tem, sim, imunidade cruzada de vários vírus. As vacinas, elas se cruzam a imunidade. Então, essa vacina tríplice viral, ela dá uma boa imunidade para as crianças. Já temos estudos, já temos comprovações disso, como o Dr. Rubens, que é meu irmão, sempre fala aqui. Então, as crianças, elas são, sim, mais poupadas, mas elas são vetores. Então, elas
estão ali, elas contaminam, mas elas não ficam doentes. Então, a amostra, para mim, de vacinação, a população vacinada, ela teria que ter sido salpicada. Então, os professores serem vacinados, os seguranças, sim. Eu acho que sim, eu acho que a gente tem que ter um grande incentivo dessa produção de vacina ser feita aqui no Brasil, porque a gente vai ter melhor logística, mais fácil a chegada, menos custo. A gente tem profissional e já temos capacidade para isso, então eu acho que teria que ser sim agora um boom de vacina para acabar logo com essa pandemia, entendeu? E outra coisa que eu queria falar, até falando do autismo mesmo, é que muitas mães, por causa do autismo ter aumentado, surgiu uma corrente de que as vacinas facilitariam a criança ter autismo. E muitas mães resolveram não vacinar os seus filhos, dando um problema de saúde pública enorme, porque aí você começa de novo a ter amostras novas de pessoas contaminadas por doenças que já tinham sido praticamente extintas, erradicadas. Então, para você ver como a vacinação é muito importante. Vacina tem efeito colateral? Tem, normal. Vacina, ela tem efeito colateral, qualquer vacina. E aquele mínimo efeito colateral que a pessoa tem quando toma vacina, às vezes um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos, é só uma amostrinha do que aquele micro-organismo ia fazer no seu corpo se você não tivesse sido vacinado. Então, essa conscientização da importância da vacina, sim, foi distribuído para a faixa etária X, vacine-se a faixa etária que foi determinada, entendeu? Porque é muito importante. E vacina não tem a ver com autismo. Então, essa consciência também nesse mês é bem importante. Na realidade, dentro do que você colocou, de reação cruzada entre as vacinas, né? Isso acontece, é muito mais comum do que as pessoas imaginam. Por exemplo, às vezes a pessoa pegou o Covid, passou 15 dias em isolamento e ao final desse processo repete o exame, ainda mostra lá o exame, um IgM positivo, que mostra como é um exame semelhante à fase ativa da doença. Mesmo sem a capacidade de transmissão, aquele exame, a princípio, para quem olha, parece que está com a doença ativa. E às vezes é simplesmente um resquício de vírus até morto no organismo, e por reação cruzada, aquele marcador se mostra positivo no exame. E aí, pegando já esse ensejo de reação cruzada vacinal, eu queria aproveitar e colocar que ontem a gente começou aí a campanha de vacinação contra a gripe. Né? Que hoje se fala muito na vacinação contra o Covid. A gente começou o calendário vacinal contra a gripe, e a vacina contra a gripe está sendo indicada aí para todos, independente das pessoas já terem tomado a vacina contra o Covid ou não. Na realidade, até o nosso secretário de saúde, Adriano Catapreta, aí ontem fez menção a isso, dizendo que para aqueles pacientes que já fizeram o uso da vacina do Covid, esperar pelo menos 15 dias para fazer a vacina contra o influenza, que na realidade vai te proteger aí contra 3 formas do vírus, né? Que é o H1N1, conhecido por todos aí, o H3N2 e o influenza B. Então, que as pessoas esperem 15 dias, mas que façam de fato a vacinação contra o influenza, até porque justamente dentro do que foi colocado, por reação cruzada, você conseguiria talvez aumentar o teu fator de proteção, não só para a gripe, mas contra o próprio Covid. Doutora Natália, é isso mesmo? É isso mesmo. Eu queria falar também, complementar um pouco o que a Rose comentou sobre escola e falar que, para mim, o papel da escola não é restrito a ensinamento, educação formal, né? Esse é apenas um dos papéis da escola. O papel da escola também é no desenvolvimento das habilidades socioemocionais. Então, assim, é óbvio que é muito bom a gente saber que tem outras formas, né, no momento como esse, a gente lança a mão de plataforma de internet, de poder estudar em casa quem pode, em um momento assim, né, de pandemia, enfim, mas que isso seja uma coisa transitória.
não está sendo transitória, mas assim, é óbvio que as crianças estão apresentando prejuízo nessa questão emocional, as crianças estão mais apegadas, né? Existe uma doença, né? Um transtorno na psiquiatria infantil chamado de transtorno de separação. Então, as crianças estão ficando muito junto com os pais ou junto com aquelas pessoas que ficam lá o dia inteiro com elas, com algum familiar, e depois existe essa questão dessa separação, que é ruim, que gera ansiedade, que gera sintomas ruins emocionais para as crianças. Até mesmo para você decidir, né, qual que vai ser a sua formação, o que você quer ser, até para você terminar de formar a sua personalidade, a escola é importante. Então, a escola tem muita coisa, importância em vários fatores da nossa vida. Não é simplesmente para ir lá aprender conteúdo. E é óbvio que estando em casa, aprendendo o conteúdo pela internet, você está tendo prejuízo nessas outras áreas. A alfabetização também houve, você citou aí que houve também um atraso na alfabetização. Na minha casa isso foi visível, a minha filha estava em processo de alfabetização e ela teve um atraso também. Então, assim, mas para mim é óbvio que diante de tudo isso que a gente está vendo, a gente sempre tenta pensar que não, mas isso é o de menos, ela atrasou, sei lá, 6 meses, esse processo de adaptação foi mais lento, mas deu certo, mas tem uma coisa maior que está, né, nesse momento fazendo com que isso aconteça. Mas, assim, a escola, esse fato da gente tentar transformar tudo em online, eu não acredito que isso vá para frente, assim, é óbvio que agora alguns escritórios eu já vi falar, não, mas a gente vai até fechar, a gente vai entregar a sala, porque a gente viu que funciona tudo online. Então, algumas coisas, sim, pode ser que dê certo tudo online, mas a escola, ela tem muita importância para as outras áreas da vida da pessoa, então, para mim, ela é fundamental. Eu não acredito que a escola vai ficar online, pelo menos nessa área de fundamental, da infância, é muito importante na concretização, na formação da personalidade. Bacana, Natália. Acho que deu uma cortadinha aqui no áudio dela. Só fazendo um parênteses, doutora Natália, eu sou super a favor da escola, tá? Concordo 1000% com toda a sua fala. Inclusive, um outro fator assim que infelizmente também está acontecendo muito, não sei se você já se deparou, deve se deparar com pacientes assim, ou amigos dos seus filhos. Eu tenho conversado com alguns pais e um comentário que eu tenho ouvido muito nossa, ele já era tão introvertido, agora eu não sei mais o que eu faço, porque as crianças estão se fechando demais. Esse contato com os amigos, que é muito importante em várias etapas da vida, ela está ficando cada vez mais distante com o online. Então, o online, a meu ver, ele veio para resolver um determinado problema, complementar, né? Complementar um problema daquele momento. Bom, todo mundo em casa, o que vamos fazer? Tá, aula online. Mas imagina a demanda de vários outros problemas que estão surgindo com isso. É verdade. Né? Então, a educação ela é importante, mas a gente também tem que olhar para esses outros problemas, né? Você se comunicar, você saber se posicionar, você saber conversar, né? Você saber, naquele momento, enfim, criar novas amizades, isso aí no online é impossível. É verdade. As crianças que já tinham algum grau de ansiedade, que aquelas crianças que vão para a escola e ficam no cantinho, que já demoram para se socializar, estando nesse momento há muito tempo dentro de casa, isso piora bastante. Inclusive, uma característica de algumas personalidades, de alguns tipos de personalidades, são pessoas que realmente só conversam pela internet. Tem muitos pacientes, alguns estilos de transtorno de personalidade, que a pessoa só consegue se abrir digitando, teclando na internet. Então, essas pessoas, se ainda a vida delas não obrigá-las a conversar, a ter essa relação social presencial, realmente ela vai ficar só ali. E ela vai apresentar muito prejuízo e dificuldade, até uma fobia de se tiver que sair, se tiver que falar com alguém. Então, assim, isso eu estou falando de um caso extremo, mas óbvio
que as crianças, à medida que as coisas forem voltando ao normal, as crianças vão se adaptando, mas essa importância da escola, né, nas habilidades socioemocionais é uma importância, para mim, tão grande quanto a importância da matéria em si, né, da educação formal, de passar aquela matéria. Muito legal. É isso aí. A gente tem bastante coisa ainda para falar a respeito desse calendário vacinal, tanto da gripe quanto do próprio Covid. A gente tem notícias novas aí, artigos sobre a eficácia da Coronavac, que subiu, já adiantando, né? O estudo evidenciou aí aumento na eficácia daqueles números que já foram colocados anteriormente. A gente vai discutir tudo isso aí um pouquinho mais, mas a gente vai brevemente aí para um intervalinho bem curto e já a gente está de volta para o segundo e último bloco do programa Operação Saúde. Leoar, Centro Automotivo, peças novas e remanufaturadas. Não perca seu tempo e venha conhecer o melhor centro automotivo da Baixada Santista, com serviços diferenciados e o melhor preço para você, cliente. Aqui você encontra serviços em ar-condicionados automotivos, manutenção preventiva, direção hidráulica, elétrica e mecânica em geral. Venha e faça já o seu orçamento com a gente. Telefone 13 3877 1000 ou WhatsApp 13 99761 6782. Se preferir, faça-nos uma visita. Estamos localizados na Rua Comendador Martins, número 147, na Vila Matias, em Santos. Para realizar exames, o que você leva em conta na hora de escolher o laboratório? Confiança, credibilidade, tecnologia, respeito à vida. O Célula Mater tem tudo isso e muito mais. O Laboratório Célula Mater investe em tecnologias que visam benefício exclusivo da vida. São equipamentos de última geração que agilizam resultados de exames e promovem mais qualidade de vida para a população. Modernos maquinários garantem até 800 testes por hora nas áreas de hematologia, bioquímica, coagulação, toxicologia, além de um rápido e preciso analisador de íons. O atendimento é humanizado para priorizar a individualidade e privacidade de cada paciente com ética e transparência. As unidades mantêm um padrão de conforto, descrição e fácil acesso para bem atender mais de 100 operadoras de saúde, além de realizar exames particulares com preços reduzidos. É o compromisso com a vida em primeiro lugar. Quem examina qualidade prefere o Célula Mater. Laboratório Célula Mater, investindo em tecnologia em benefício da vida. Estamos de volta com o programa Operação Saúde, dentro da plataforma Conexão 013, e vamos seguindo aqui para a etapa complementar do nosso programa de hoje. Aqui na bancada recebendo Rose, Claire, Costa, Iron Mãe, atleta publicitária, doutora Bruna Boá, médica oftalmologista, e doutora Natália Quireza, médica psiquiatra. Então, seguindo a nossa discussão aqui, a nossa bancada de debate, ontem nós tivemos aí uma notícia publicada pelo jornal A Tribuna de que nos primeiros... algo inédito aconteceu com relação à questão demográfica no Brasil. Nos 6 primeiros dias de abril, morreu mais gente do que nasceu, no Sudeste. Foram 12.181 óbitos
frente a 11.744 nascimentos. Tem a demógrafa Márcia Castro, do Centro de Estudos de População de Desenvolvimento de Harvard, né? Ela não acredita que vai haver uma redução na população do Brasil. Não é isso. Até porque a pandemia a gente sabe que é uma condição transitória. Mas é uma mudança inédita que a gente nunca tinha visto acontecer até então, né? Então, você vê, a gente discute a questão da educação toda, mas por outro lado tem dados aí que realmente assustam e assombram quando a gente se fala da questão pandêmica. Outra notícia importante e que eu queria dividir com a doutora Bruna aqui é com relação à Coronavac, né? Ontem a gente teve a publicação de um pré-estudo, ainda não é um estudo totalmente conclusivo, mas é um pré-estudo que a gente vê aí atestando uma eficácia um pouco maior da Coronavac frente ao que foi publicado anteriormente, né? Inclusive, ela se revelou mais eficaz nas chamadas variantes do Covid, né? Inclusive para a variante P1 e P2 do vírus SARS-CoV-2 causador da Covid-19. Lembrando, como a gente já colocou anteriormente, o vírus é de uma família de vírus, né? O coronavírus, que provoca uma doença que é chamada Covid-19, né? E a síndrome seria a SARS-CoV-2. Mas essas cepas variantes que todo mundo fala e a população tem ficado com um certo receio, é uma coisa que assombra, ao mesmo tempo é uma coisa de difícil detecção, né? É muito comum, às vezes, a gente ouvir dizer do paciente: o médico comentou que pode ser uma cepa variante mais virulenta, e a gente fala, mas da onde vem essa informação, né? Então, pelo menos eu acho que passa um pouco mais de tranquilidade saber que a Coronavac, de certa maneira, que é a vacina que está sendo mais distribuída aí pela rede pública, acredito até que seja a que você tomou. Eu tomei Coronavac, né? Tomei Coronavac. Acredito que ela já deixa a gente um pouco mais tranquilo para essas questões de cobertura das cepas variantes também. O que você acha a respeito? Eu acho sim, bem interessante. Eu tenho uma amiga que é médica também, e ela sempre teve de frente, porque ela fica no posto de saúde. E ela me mandou uma mensagem falando: Bru, eu fiz o teste, né, da vacina para ver se eu fui imunizada, tudo certinho, e realmente estava lá comprovado que tinha sido. E eu já tinha recebido essa notícia de uma pessoa muito, muito perto de mim, porque a gente não sabe nunca, né, o que é fake news, o que não é, o que deixa de ser. Então a gente tem que bastante filtrar as informações. Então eu acho que realmente isso é bem legal mesmo. O vírus, ele muta, se ele passar de mim, se passar de mim para a Rose, ou de mim para o Lucas, ou para a Natália, o que vai acontecer? Ele vai mutar. Toda vez que ele se procria num organismo vivo, num outro organismo vivo, ele vai ganhar força. Então, as mutações vão estar ocorrendo o tempo todo. Por isso que quanto mais rápido a população for vacinada, menos mutação a gente tem. A gente vai ter mutação? Vai, normal. Daqui um tempo, provavelmente, eu acho, né, que essa vacina será uma vacina anual, como a vacina da gripe, porque a gente muta a vacina, o vírus da gripe, a gente só é vacinado sempre tendo esse reforço, tudo, porque a gente tem que vacinar, reforçar, e tem as cepas que foram mutadas. Elas se mutam. É normal no mundo virológico. Eles são extremamente mutáveis. Então, passou de um para outro, ele vai mutar. Assim, mas o nível da mutação, pelo que a gente está vendo, está sendo muitas vezes coberto pela essa primeira vacinação. E isso é muito legal, é muito importante, é bem até gratificante, né? E é isso. Aproveitando e estendendo um pouquinho essa questão do calendário vacinal aí, que eu acho que hoje é o que a gente tem em termos de maior evidência aí no combate à pandemia, né? As medidas iniciais de controle, de saúde, de higiene, os protocolos de segurança, eles já estão muito bem instituídos, coisa que a gente não via
ao início da pandemia. A gente já tem hoje mais de 1 ano aí desse processo todo. Então tem coisas que são muito bem sabidas aí pela população e as pessoas já fazem com naturalidade, como parte da rotina, né? Então acredito que hoje, justamente essa questão da vacinação, na minha maneira de entender, eu vejo como você, Bruna. Eu acho que para a gente tentar coibir o processo de mutação, a vacinação, ela precisa ser um processo rápido, né? Sem muita demora. Você vê dessa forma também, Natália? Como que você enxerga essa questão da vacinação? Já mudou o perfil de vacinação frente ao que a gente começou a fazer? Ainda vê muita lentidão nesse processo? Como que você enxerga? Não, sem dúvida, até para evitar as mutações, o processo da vacinação ele tem que ser realmente bem eficaz e o mais rápido possível. Então, o Brasil, a vacinação no Brasil tem um histórico bom, assim, né, de funcionar bem, né, de termos vacina. Então, essa parte no Brasil, se você for comparar, sim, funciona bem. Então, que comece logo, que cada vez mais, eu acho que já está aqui em Santos, se não me engano, eles estão vacinando a partir de 67, se não me engano, não sei se eu estou errada, mas, então, assim, no início do ano eu achava que meu sogro ainda ia demorar muito, ele já foi vacinado, então, as professoras já começaram a ser vacinadas, os policiais já começaram a ser vacinados também, né? Eu percebi aqui no batalhão do Canal 6 que eles estão fazendo um sistema de drive, estão vacinando, eu espero que cada vez mais as pessoas sejam vacinadas e que essa questão de mutação não seja uma preocupação ainda maior para a gente. O Lucas falou sobre uma questão estatística, né, que ele viu um estudo de que foi o maior número de mortes do que de nascimentos no mês de janeiro, foi isso? Qual foi o mês, Lucas? Não, foi agora nos primeiros dias do mês de abril. De abril. É porque eu estava vendo uma outra estatística, porque às vezes a gente nem sabe que as pessoas fazem estatísticas de muitas coisas. E aí, eu acho que isso também foi um reflexo da pandemia. Eu estava lendo uma estatística que, pela primeira vez, a estatística de emojis que a gente coloca nas redes sociais, mas essa é só do Twitter. E pela primeira vez, a carinha de choro, que é o emojizinho de choro, ele ficou em primeiro lugar. Porque sempre, desde que foi lançado os emojis, o emoji da risadinha sempre era o que estava em primeiro. E pela primeira vez, o emoji do choro ficou em primeiro lugar. Então, sem dúvida, esse é um reflexo de tudo que as pessoas estão vivendo. Então, eu nem sabia que existia alguma estatística para isso, mas existe sim uma estatística que chama Emojipédia, que sempre mede qual que é o emoji mais utilizado cada mês. Você vê? O impacto é o que a gente fala sempre, né? O impacto da pandemia frente a todas as questões sociais, econômicas, frente à questão da saúde. Outro tipo de impacto que a gente tem, e aí eu queria estender a pergunta para a Rosicler, a gente vê o seguinte, né? Essa taxa de ocupação das UTIs, com frequência ela oscila numa razão que gera até uma certa descredibilidade. Para começar, que eu acho que a gente precisa separar o que é UTI Covid e o que não é. Eu dei plantão por 5 anos na casa de saúde e eu sempre falo para as pessoas, né? Pegava um caso grave na emergência do pronto-socorro, o qual a gente precisava de um respaldo de UTI, muitas vezes você pedia vaga de UTI dentro do hospital e você não era atendido porque não havia vaga. UTI sempre foi problema, né? UTI sempre foi cheia, UTI não pode ficar vazia porque é um baita prejuízo para o hospital. Lá eu me lembro que a gente tinha 2 UTIs no serviço, uma UTI geral e uma UTI cardiológica. E às vezes ficava com o paciente em estado grave na mão, sem poder alocar em nenhum lugar, porque realmente não havia vaga. E aí a gente tinha que, dentro do hospital, fazer contato com outro sistema de rodagem de vaga para ver se a gente conseguia alocar o paciente em algum lugar. O nosso prefeito anterior, Paulo Alexandre Barbosa, entregou Santos como sendo um dos melhores índices do Brasil em termos de taxa de ocupação de UTI de Covid. E agora a menor da taxa de internação do Brasil. Hoje, poucos meses depois, a gente vê uma situação caótica
né? E os números que oscilam de 90 a 80, ontem já noticiaram 70% de ocupação nas UTIs Covid. Então, quer dizer, ao mesmo tempo que a gente vê setores da economia, setores do comércio, do desenvolvimento, setores educacionais, setores do esporte sofrendo extremo déficit e prejuízo, por outro lado, embora a gente entenda toda essa questão de pandemia, é difícil confiar nos números que são passados, né? Eu queria estender a pergunta aqui para a Rose, como atleta e gestora, né, de um ambiente esportivo e que acompanha muito essa questão de perto aí, inclusive frente a órgãos públicos, a gente vê também o esporte todo parado hoje, sem perspectiva de retomada. O futebol acabaram de retomar, mas também com um calendário todo bagunçado, né? E as outras modalidades desportivas aí estão totalmente paradas e, assim, muita gente que tira o seu sustento em termos de organização, gestão, marketing, os próprios atletas, né, estão também sofrendo com essa situação. Como que você vê essa perspectiva de volta aí do esporte, Rose, frente a essa questão de pandemia, esse jogo de números, esse jogo de interesse, né, esse conflito político, né? Eu acho que, de repente, a palavra que mais definiria esse cenário aí é conflito, né? Então, queria perguntar a tua opinião. Triste, porque, como você mesmo falou, né? Eu sou uma atleta apaixonada pelo esporte e, assim como eu, muitas pessoas também são, né? Você é um médico que lida também, cuida de muitos pacientes do esporte. Então é aquela coisa, né? Tá respingando para todo mundo, tá todo mundo sofrendo com esse fator agora, o fator esporte. Na verdade, é a falta dele, né, Lucas? Um ponto positivo foi a volta agora das praias, né? Onde foram liberadas a areia e calçadão para práticas de atividade física. Só que, assim, individuais, né? Detalhe. Que não deveriam ter sido proibidas nunca. Nem no lockdown, né? Isso exatamente. Então, se a gente for dividir o esporte da atividade física, são coisas bem diferentes, né? Vou tentar dar uma pincelada aí no meu ponto de vista nos dois, tanto no esporte quanto na atividade física. O esporte, ao meu ver, esse ano acabou novamente, tá? Inclusive eu recebi um comunicado esses dias da Confederação Brasileira de Triatlon, onde eles, no mês de abril de 2021, já cancelaram todos os possíveis eventos da modalidade que poderiam vir a ocorrer em 2021. Então, a Confederação Brasileira de Triatlon já decretou que, com o apoio da Confederação, com o aval da Confederação, nenhum evento vai existir no ano de 2021. Que a gente tem todos esses outros meses aí para frente nesse ano. Então, assim, você vê que essa descrença, essa falta de perspectiva, ela vem dos grandes, né? Então, a própria Confederação Brasileira de Triatlon já decretou isso. Em relação aos atletas, a gente vê hoje um cenário muito triste, né? Na qual muitos atletas de muitas modalidades hoje se veem desamparados, literalmente perderam seus empregos, né? Tendo em vista que hoje a única modalidade que está sendo liberada a terem os torneios e os campeonatos são o futebol, né? Eu, pelo menos, desconheço de algum, me corrija se eu estiver errada, mas outro campeonato que esteja rolando aí a nível nacional que não seja da modalidade futebol. Então, os outros atletas, obviamente, das outras modalidades estão sendo 100% prejudicados, né? Já em relação à atividade física, as pessoas também estão sendo um pouco prejudicadas, porque a gente teve aí Santos
proibidíssimo de abrir uma academia, né? Outras cidades, nós sabemos que algumas academias já retornaram, porém Santos foi 100% aí proibido, não dá nem para pensar em voltar a abrir as portas. Você fica Dá pra fazer só. Não. É bem complicado. Muitas pessoas que eu conheço estão aderindo às aulas online, só que, por outro lado, o que vem junto com isso, né? Tudo que é novo acaba vindo com um problema, são as lesões. A pessoa não sabe fazer sozinha. Não sabe fazer sozinha, vai lá, paga baratinho, porque hoje a gente sabe que tá todo mundo também sendo prejudicado financeiramente, muitas pessoas reduzindo salários, perdendo empregos, mas a gente ainda tá ali na UTI da vida, né? Achando que a gente alguma coisa ainda pode fazer. Então, assim, o esporte, a atividade física está sendo bem prejudicado, a gente sabe. É triste, porque faz bem para a saúde, faz bem para a cabeça das pessoas. Mas é mais um setor aí da vida que a gente também não sabe o que vai acontecer, né, Lucas? Eu mesma posso falar por mim que eu, assim, a gente tenta se motivar, a gente tenta aí dar aquela última respirada, falar, não, hoje eu vou fazer alguma coisa. É bem desmotivante mesmo, né? Como você mesmo citou, as praias voltaram para práticas individuais. Então, quem já não tem aquele costume de ir individual, que precisa de um grupo, precisa de uma equipe, precisa de alguém para estar ali, é mais um fator para não ir, porque já era dela, né, de não ir sozinha. Então, cada vez mais está ficando aí Mas como bem seria difícil. Individual? Uma caminhada, uma corrida. Se for um grupo com Não 2 metros pode. de distanciamento. Eu acho que ainda não pode, né, Lucas? Não pode. Não Pelo, pode. pelo decreto... Você fazer caminhada ao mesmo ficar na mesma, entendeu? Exato. Existe a prática e existe a teoria, né? Não tem muita... Agora, é uma desmotivação, é um ato desmotivacional, na realidade, essa proibição. É algo que depõe... Tanto que nós acabamos de falar que a prefeitura foi entregue com os melhores índices acerca do Covid. Por quê? Porque, inclusive, Santos é uma população de faixa etária já mais idosa, mas é uma população que adoece muito pouco, porque é uma população que toma sol, que tem a prática diária de atividade física. Exato. A sua imunidade, né? Melhora. Isso está sendo desmotivado, né? Inclusive como outras questões coadjuvantes no próprio tratamento e prevenção da Covid. Por exemplo, não se fala em suplementar ferro, vitamina C, boro, zinco, coisas que são importantes no controle coadjuvante da doença. Não se incentiva uma prática de alimentação limpa, longe de embutido, industrializado, agrotóxico, farinha branca. Isso tudo aumenta o limiar inflamatório. Então, como é que uma pessoa que está com Covid se tratando em casa naquele momento fica pedindo iFood? É uma coisa inconcebível. Não depende do protocolo A, B ou C. Depende de todo um aparato, e a atividade física faz parte essencial disso. Está sendo desmotivada. A atividade física, na verdade, ela faz parte do protocolo para a imunidade também. Isso que é o que mais... A prevenção. Isso, ela faz parte da prevenção também. E aí ela não está sendo... Ela está sendo praticamente, vetada. Sim. Pessoas estão sendo proibidas de se exercitarem. Porque quem que vai conseguir fazer sozinho? Como que você vai sozinho fazer o quê? Viva de Exatamente. que fazer em casa. Eu sempre faço atividade física, isso é Doutora importante para mim. antes, Oi. Não querendo te interromper, mas antes de você partir aí para a tua consideração, eu já queria aproveitar e te deixar uma pergunta para você responder a respeito dos pacientes que te procuraram no processo de pandemia, aqueles pacientes que tiveram agravamento do quadro psíquico cognitivo, né, que estão sofrendo com ansiedade, com depressão e tal. Como que é essa questão de tratamento coadjuvante no âmbito psiquiátrico? Essa prática de atividade física, por exemplo, é incentivada? De que maneira?
Então, como que o profissional da psiquiatria procede nesses casos? Atividade física é fundamental. Assim, alguns quadros leves a moderados, a indicação de atividade física, psicoterapia. Aliás, a atividade física entra no tripé que eu falo, que é um das perninhas do tripé, que é mudança de hábito de vida. Então, a atividade física é fundamental. Agora, diante a limitação e a impossibilidade de fazer atividade física nesse momento, muitas pessoas acabam fazendo tratamento psiquiátrico porque estão em sofrimento e nesse momento não conseguem fazer atividade física por algum motivo, começam, às vezes tem que fazer uso de medicação, que também, a maioria das vezes a medicação não é nenhuma medicação que causa dependência ou tolerância ou abstinência. Por isso, então, assim, algumas pessoas que estavam estabilizadas, digamos, que às vezes têm até uma personalidade mais ansiosa, mas que dentre as suas, digamos, o que ela tem que não seja um tratamento medicamentoso, ela conseguia se manter bem. E aí, não pode mais fazer atividade física, não pode mais ter essa questão social de algum grupo que ela participava. Então, algum idoso que, por exemplo, fazia uma hidroginástica, aquilo não era só atividade física, aquilo lá também era o grupo social que ele participava. E que agora ele não pode mais ir à igreja, não pode mais fazer hidroginástica. Então, essas pessoas, elas estão, sim, entrando em um quadro, em um transtorno que, nesse momento, é um transtorno que precisa de um tratamento medicamentoso e que, em outra situação, às vezes poderia ficar mais compensado com essas outras alternativas. Então, a atividade física sim, tem comprovação científica que é tratamento, muitas vezes. Eu sou a prova viva de que quando eu faço atividade física, eu me sinto bem melhor, mas eu não estou nem falando de estética, de nada, estou falando de bem-estar, estou falando de ansiedade, estou falando de toda uma questão global e que também envolve essas outras questões de circulação, coração, estética. Então, assim, e realmente fazer em casa, essa modalidade de atividade física em casa, para mim, não funciona. A minha casa não oferece, o meu apartamento não oferece um local para eu realmente me dedicar e fazer atividade física, né? Eu tenho filhos, tenho cachorro, enfim. Eu tentei fazer atividade física dentro de casa e não consegui. O que eu ainda estou conseguindo fazer e tentando, mas óbvio, fazendo com intensidade e frequência bem menor, é as caminhadas. E que agora, ainda bem que agora a gente pode ir para a praia, né? Mas realmente, assim, a atividade física é fundamental. Para algumas doenças psiquiátricas, como a ansiedade e depressão, que são as mais prevalentes, as mais incidentes, primeiro, assim, é fundamental, tá lá na primeira linha de tratamento. É óbvio que alguns quadros depressivos a pessoa tem que melhorar um pouco para ela conseguir executar. Então, dependendo da pessoa, se ela está muito deprimida, não adianta a gente começar a falar, insistir, mas você tem que fazer atividade física, mas você tem que fazer. Então, é óbvio que tudo tem o tempo, a pessoa tem que melhorar um pouco até para ela ter energia, para ela conseguir começar a fazer atividade física, mas depois ela tem que manter. Então, faz parte do tratamento, sim, e é fundamental. Nath, e sabe o que é interessante que eu vi? Que as pessoas, tem muitas pessoas, eu não sei se já é uma ansiedade e a pessoa já tem uma predisposição a ter até alguma doença psiquiátrica, enfim, manias e compulsões, que eu vejo pessoas, eu já estou pegando pessoas que elas pegam, por exemplo, um vidro de álcool em spray e se espirram inteira o tempo todo. Então, a mão já cortada, já cheia de band-aid, essa parte toda respiratória, olhos vermelhos e machucados, porque vai jogando álcool. O sistema respiratório, você vai inalando o álcool também. Então, eu já estou vendo pessoas assim, sofrendo já consequências físicas por estar querendo tirar tanto o vírus. E a gente não pode esquecer que a gente é um organismo vivo. A gente tem uma flora bacteriana normal e que eu acho que muitas vezes ela está sendo comprometida de tanta limpeza, tanta coisa em excesso, eu acho que por esse excesso de ansiedade que as pessoas estão ficando e medo,
onde você acaba comprometendo a sua saúde e sua imunidade por estar, por exemplo, jogando álcool no seu próprio sistema respiratório, jogando álcool, você está matando a sua flora bacteriana que te protege. Nós não somos de plástico, nós somos um organismo vivo. A gente tem bactérias que protegem a gente. Tanto é que quando a gente morre, a gente começa a ser... nosso processo de deteriorização é de dentro para fora. Nossas próprias bactérias do intestino começam a degenerar a gente. A gente tem bactéria na boca, a gente tem bactéria... Então, assim, você se limpar muito, jogar muito álcool, tirar muito, isso também é errado, né? Existem várias pessoas com essa ansiedade, com esse excesso de limpeza e limpa onde que não é para limpar, com produto que não é para limpar, que já ficou... As pessoas já estão ficando vulneráveis, e eu percebo que eram pessoas que não eram assim, mas provavelmente deveriam ser mais ansiosas, mais compulsivas, e estão acabando se machucando por causa disso. Na realidade, a gente já vê uma outra questão nisso que você está colocando. Já existia uma agressão prévia, né? Que eu falo para as pessoas hoje, você usa desodorante à base de petróleo. 60% do desodorante é petróleo. Aí você usa desodorante à base de alumínio, onde você tem 2 vias de absorção. Você tem a via inalatória, pelo que fica em suspensão no ar, e a via axilar, que é uma região de muito gânglio, e a absorção é grande também. Muito tóxico você se torna. Muito. E agora com a pandemia é cloro, é o álcool gel, é água sanitária, as pessoas limpam o chão da casa e pisam descalças, absorvem, né? Sim. Então é agressão em cima de agressão. Quando a gente vai ver, às vezes o limiar inflamatório da pessoa está altíssimo. Como é que você vai querer combater uma infecção? Não combate. Estando tão sem seu sistema imunológico, porque você está matando o seu... Então, tem que medir, tem que... Né, isso é muito importante. Por isso que esse programa aqui é muito importante para a gente poder estar disseminando ideias verdadeiras. E ideias onde a gente quer o bem da população, né? Dos nossos... Existem alguns transtornos de ansiedades que a pessoa tem essa tendência, né? Assim, tem o toque, né? Que é bem obsessivo e compulsivo. Às vezes esse toque é com limpeza. E aí, nesse momento, se a pessoa já tem toque, e aí, nesse momento que ela fica com medo de vírus, enfim, aí o que é real e o que é irreal, muitas vezes fica muito difícil para quem tem esse transtorno. Existe também transtorno de ansiedade de doença, que às vezes a pessoa, ela tudo que ela ouve, ela sente. Então, muitas vezes, agora, nesse momento, é comum que seja com o coronavírus, que seja com sintomas do Covid. Então, essas doenças, elas são muito ambientais e tem muito a ver com o que está no momento. Então, é óbvio que vendo tanto jornal, ouvindo tantos sintomas, ela mimetize aqueles sintomas. Então, ela sinta aquilo que está sendo falado. E isso, sim, tende a piorar diante de tudo isso que nós falamos, né? Então, e aí vem os outros problemas, né? Que aí ela começa a fazer tudo isso, ela começa a ter problema dermatológico, ela começa a ter problema de barreira, né? De barreira da pele, começa a ter os problemas de absorção de tudo aquilo, toda aquela química que ela está jogando no corpo dela. Então, começa com um pensamento, depois vai para a pele, vai ser absorvido e vai ter os outros problemas, né? Problemas inflamatórios, problemas de imunidade. Então, é como se fosse uma bola de neve mesmo. Então, assim, o pensamento, na verdade, aquilo que é real e o que não é real, o que ela deve fazer, o que ela não deve fazer, até nesse momento a gente tem que ter equilíbrio, né? Porque negar o que está acontecendo não dá certo, porque aí se a gente começar a negar, não querer usar máscara, não pode. Então, agora, ao mesmo tempo, entrar em pânico, se desesperar e começar a exagerar, né, e ter atitudes, comportamentos que nos colocam ainda mais em risco, aí é pior ainda. Então, assim, é muito clichê isso, falar que a gente tem que ter um equilíbrio, mas até nesse momento de limpeza e de acreditar o que é real, o que não é, a gente tem que ter esse equilíbrio, sim. Muito bom. Olha, eu já vi vários estudos nesse que a gente está em abril azul, tudo, né? Só para complementar, onde as pessoas... muita gestação, né? Porque por causa do transtorno do espectro autista, que a gente fala que na própria gestação da pessoa, onde que se forma, a gente vê porque hoje em dia tem muitos produtos industrializados, então foi realmente o que o Lucas estava falando, desodorante,
produto de cabelo, produto de limpeza. Então, as pessoas elas acabam fazendo, de repente, mais mutações e tudo mais. A gente vê um nível elevado de cânceres e tudo, onde a gente não via, porque as pessoas eram menos intoxicadas, né? Então, tudo realmente tem que ser bem comedido. As grávidas têm que tomar bastante cuidado com o que usam, porque o autismo pega muito. Aí eu já vi muito disso. Alimentos industrializados. Então, a gestante ela tem que fazer toda uma mudança comportamental, pelo menos enquanto está criando a formação daquela vida dentro dela, né? Isso é bem importante. E outra coisa que eu queria falar, que isso é uma coisa da visão, onde... Por exemplo, quem precisar tomar hidroxicloroquina, a dose que ela é usada e o tempo que ela é usada não vai afetar a sua visão. A hidroxicloroquina, ela pode ter efeito visual, sim. Já tive pacientes que se tornaram deficientes visuais pelo uso, sim. Mas porque tem uma doença do tipo lúpus ou artrite reumatoide que faz, durante uso prolongado, 10, 15 anos daquele efeito, daquele medicamento. E aí começaram a ter realmente um problema. Então, assim, logo a gente tenta até depois falar, né, para não usar, enfim, mudar a medicação. A gente tem umas conversas com os médicos que estão acompanhando, que são drogas muito boas para dor, de mecanismo de replicação, do controlar a imunidade. E no vírus, a gente tem, diferente de comprovação científica, mas a gente tem... amostragens de onde pessoas que usaram e deu certo. Conheço bastante pessoa que usou um tratamento precoce. Então, se você tiver que usar, se for recomendado para você ou alguém da sua família, não fique com medo. Porque você não se tornar deficiente visual nem terá problema com isso, porque a dose que vai ser utilizada é uma dose pequena e o tempo é agudo. Então, é baixo tempo. É o uso crônico dela que dá lesões, consequências como efeitos colaterais de você ter algum problema no seu sistema visual. E na realidade você tocou num ponto aí bem interessante também, que é a respeito de pessoas que já faziam uso crônico da cloroquina, né? Sim. Você sabe que muitas vezes ela é para tratar o lúpus, né? E doenças de cunho autoimune. Uhum. Hoje a gente tem, por exemplo, em termos de aplicação para doenças autoimunes, o tal do protocolo Coimbra, né? Que consiste em deixar um hormônio acima de 90, que é um hormônio o qual a gente insiste em chamar de vitamina, que é a vitamina D3. Vitamina D, que é um hormônio, na verdade. A gente joga ela lá em cima, a gente consegue... Então, assim, tem formas, o pessoal da neurologia também está trabalhando com Alzheimer, esclerose múltipla, o protocolo Coimbra, com resultados muito significativos, né? Então, a gente tem toda uma tratativa de suporte para, às vezes, a pessoa não depender daquele uso crônico do medicamento, né? Então, importante conversar com o médico que assiste cada paciente aí e pesquisar e interrogá-lo a respeito dessas alternativas, né? Pessoal, infelizmente, a gente está chegando aqui ao término do programa. Até estendemos um pouquinho o prazo, né? Hoje. A discussão foi muito produtiva, mas eu queria de antemão fazer um agradecimento a todos que estiveram conosco aí, através de todas as mídias de comunicação do programa. A gente está fechando aí mais uma Operação Saúde recheado de informações produtivas e proveitosas aí para o público que nos assiste. E queria fazer o agradecimento a cada uma das componentes da bancada aí. Primeiro, Rosicler, muito obrigado pela presença mais uma vez. Obrigada, Lucas. E obrigado pelos comentários aí. Obrigada, Lucas. Obrigada a todos os web espectadores que estão aqui com a gente. Obrigada, doutora Bruna, doutora Natália. Sempre bom ouvi-los, porque, como eu sempre falo, a gente tem que ir direto na notícia boa. Quero só fechar aqui, vocês me permitam, parabenizar, porque eu acho que, diante de tantas notícias ruins, a gente sempre tem que pegar alguma boa. E eu parabenizo hoje a Prefeitura de Santos, porque eu achei muito bacana essa iniciativa do voluntariado das doações de mantimentos e materiais de higiene, juntamente
com a vacinação. Então, a pessoa que vai lá se vacinar, ela pode voluntariamente doar um mantimento e um material de higiene para o Fundo Social de Solidariedade, porque eu tô assustada mesmo com inúmeras matérias que que eu tenho recebido e visto de tantas pessoas hoje passando fome, passando necessidade, quanto aumentou essa quantidade de pessoas. Então, a gente sabe que essas coisas têm, obviamente, o fundo político, tem as obrigações de uma prefeitura, dos órgãos, mas eu acho que o legal é isso, as pessoas também poderem se doar e tocarem aí o coração para essas doações. Rosi, antes de passar, obrigado pela presença mais uma vez, e antes de passar o comentário para a doutora Natália, eu vou pegar um gancho aqui, tocar num ponto de ferida, mas não dá para deixar de falar, né? A Prefeitura de Santos, historicamente, pelo que a gente viu aí, ela sempre foi muito parceira de alguns grupos empresariais, como o Grupo Mendes, por exemplo, como o Grupo Memorial, né? E a gente vê que hoje é hora desses grandes empresários ajudarem, comprarem essa causa. A nossa doação é importante, mas tem gente que pode fazer muito mais pela cidade, deve essa retribuição para a cidade e não está fazendo, né? Então deixa um apelo aí a esse pessoal e, por favor, é hora de se mexer, né, pessoal? Doutora Natália, muito obrigado aí pelas considerações. Queria que você desse uma palavrinha final antes da gente se despedir aí. Eu que agradeço, é sempre muito bom, muito produtivo o nosso papo. Dá vontade de passar o restinho do dia aqui, né? Mas é isso, e muito bom ouvi-los, e é um respiro na terça-feira para todos nós. Um beijo, boa semana para todos vocês. Obrigado, doutora. E agora, por último, doutora Bruna aí. Obrigado pela presença mais uma vez, Bruna. Muito legal. Obrigada mesmo. A gente tem que se conscientizar e estar sempre em busca de notícias bacanas. Quando eu fiz faculdade de medicina, isso foi ensinado para mim, era sempre falado pelos professores. A gente tem que filtrar e ver a fonte da onde a gente está se informando, para não propagar notícia errada e nem fazer coisa errada. Então, o que você lê, o que você vê, você tem a opção de absorver ou fazer de uma maneira mais cuidadosa e ver se aquilo é verídico ou não, até para você passar para frente ou não, né? Como uma responsabilidade mesmo social. Então é isso. Então, boa semana. Muito bom estar sempre aqui. Um beijo, obrigada. Isso aí, vamos ficando por aqui. O programa de hoje, Operação Saúde, é um papo super bacana. A gente consegue deixar o programa munido de informações e, ao mesmo tempo, munido de uma leveza muito bacana também. O clima sempre muito bom e cada vez as pessoas nos assistem, interagem com a gente, né? Então, isso traz um retorno muito positivo para que a gente continue aí alçando esse trabalho de formiguinha, mas que com certeza aí tende a contribuir demais em termos informativos para quem busca melhora e informação na saúde. Obrigado a todos os web espectadores. Semana que vem a gente está de volta com mais uma Operação Saúde. Boa semana a todos. Até semana que vem.